Boa noite a todos os advogados, as advogadas que estão aqui nos prestigiando mais uma vez. E agradeço a iniciativa do professor Romeu Bicalho em convidar o nosso querido, estimado juiz, que já foi aqui em Salto, hoje desembargador do Tribunal de Justiça, doutor Alfredo Atier, né, que está aqui disponibilizando um pouco do tempo para, mais uma vez, trazer algumas novidades à advocacia, né, nesse período de pandemia, nesse período de incertezas, embora nós estamos assim com bastante segurança, porque nós estamos já trabalhando com as audiências virtuais, com os julgamentos nos tribunais virtuais, com as sustentações orais virtuais. Embora haja uma parcela da advocacia contra, é a realidade, né? Então, é com isso que nós... essas são as nossas armas, né, doutor? Isso que nós estamos trabalhando hoje. E eu agradeço muito a disponibilidade do senhor, né, de nos prestigiar com a sua presença aqui nessa live. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite especial aos inscritos aqui da nossa subseção de Indaiatuba, que estão sempre nos prestigiando, na pessoa do Dr. Caetano, que foi nosso tesoureiro. Boa noite. Estou conhecendo o Dr. Alfredo hoje, é um prazer, muito obrigada por estar aqui conosco. O Dr. Juliano convidou a subseção de Indaiatuba para participar, juntamente com o Itu. Obrigada, Romeu, também, por mais este evento. As pessoas têm elogiado muito os eventos que temos feito em conjunto, pela qualidade, pelos temas, porque está todo mundo muito carente de informações e de boa qualidade, né? Quando fizemos o curso de audiências, foi super elogiado. Então, é isso que a gente precisa, dar esse apoio, esse suporte à advocacia neste momento difícil que nós vamos passar e vamos sair mais fortalecidos. Então, aproveitem. Obrigada, doutor Alfredo, e boa palestra a todos. Obrigado. Obrigado. Tia, palavra sua, sala sua, somos seus alunos hoje. Tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer muitíssimo esse convite, muito gentil, que me fez o Romeu. Para mim é sempre um prazer estar aí em Salto, Itu, Indaiatuba, onde eu morei muito tempo, né, quando eu estava ainda na primeira instância e fui juiz. Eu fui juiz aí em Salto, na primeira vara de Salto, durante alguns anos. Trabalhei também em Itu, algum tempo, e em algumas férias em Indaiatuba, as antigas férias forenses, porque se tratava da mesma circunscrição. Então, eu fiz muitas amizades mesmo, e duradouras, aí na região. Tanto em Salto, quanto em Itu, quanto em Indaiatuba. E para mim é sempre um prazer, né? Eu tive a honra aí de ter até recebido em Salto o título de cidadão honorário, que é alguma coisa que eu guardo, assim, com muito carinho, né? Então, esses momentos que eu vivi aí foram momentos muito agradáveis, muito, assim, cheios de vida, cheios de desafios. Era um momento importante da minha vida profissional, minha vida pessoal, né? Então, eu tive aí sempre muito carinho de todos, e isso eu guardo sempre. E, além de duas coisas que eu considero assim importantes, que a par do trabalho na magistratura, tem duas iniciativas que foram muito bonitas aí, né? Uma delas foi o SALJUS, o Setor de Assessoria e Orientação Jurídico-Social, em Salto, que foi uma iniciativa assim bastante pioneira, teve todo o apoio da cidade, da sociedade saltense, e que visava a criar, como criou, uma forma diferente de pensar a justiça, de pensar o direito, uma forma participativa de distribuir justiça, pluridisciplinar. Então, tinha gente de todas as áreas, além do pessoal da advocacia, né, os advogados, meus queridos amigos, que participaram ativamente, tinha estudantes das várias áreas,
e nós fazíamos aí um trabalho bonito, e o que gerou, inclusive, na época, o meu projeto de lei, meu anteprojeto de lei, que foi encampado pelo prefeito e pela Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, para que a casa, que antes era reservada para a residência de um dos juízes, se passasse a ser a sede do Saljus e a sede do juizado especial, né? Que a gente criou aí e também desenvolveu o trabalho. E a outra iniciativa foi em Itu, em todo o Vale do Tietê, inclusive Salto, o INEVAT, né, o Instituto de Estudos do Vale do Tietê, em que a gente desenvolveu um trabalho muito bonito de luta pelo meio ambiente, mas, sobretudo, luta pelo Tietê, né? Essa luta ainda continua. Eu sempre costumo dizer, quando falo disso e continuo, digamos, pensando isso, escrevendo sobre isso, pesquisando isso e conversando sobre isso, que quando o Tietê vier, de fato, a ser despoluído, nós teremos um Brasil diferente, né? Porque o rio Tietê, a par da sua importância como recurso natural, é também um recurso cultural da sociedade brasileira, né? O rio da colonização, né? O rio dos conflitos da colonização, mas do avanço da colonização brasileira. Então, isso tudo é extremamente importante, essa região do Vale do Tietê, aí especificamente a depressão periférica, isso aí é extremamente importante para o Estado e a gente precisa pensar nisso. E nós estamos vivendo hoje esse momento de suspensão, né, causado pela primeira pandemia, né, quer dizer, a primeira situação de contágio internacional, que é uma situação bastante grave, né, que aponta o início de um novo tempo, né? A gente pode dizer, talvez, que haja dois fenômenos que tenham dado início ao século XXI. O primeiro deles foram aqueles movimentos sociais, né, de ocupação, os movimentos sociais de levante social, de passeatas, que houve logo entre o final e o início do século XXI, né, do ponto de vista cronológico, voltados à reivindicação de novas formas de democracia. E o segundo momento é esse, né, quando nós acordamos para o fato de que realmente nós estamos vivendo uma sociedade global pela primeira vez, e a sociedade global traz benefícios de comunicação, de informação, de intercâmbio, mas também traz muitos riscos, né? E, portanto, nós estamos hoje diante de um risco grave, que é o risco pandêmico. E todos os debates que se estabelecem em torno dessa questão, a favor, contra, acreditando, não acreditando nesse risco, tudo isso que está acontecendo, na verdade, são sintomas de que nós estamos justamente entrando, ou já na onda de um novo tempo, né? Então, nós precisamos nos equipar intelectualmente e na vida prática para enfrentar esse novo tempo. E um dos instrumentos mais importantes para a gente compreender e enfrentar esse novo tempo é, evidentemente, o nosso instrumento. É o instrumento do direito, é o instrumento da justiça. Então, é preciso que a gente faça, todo mundo faça hoje, uma reflexão muito séria, muito, assim, fundamentada, que pare para pensar exatamente o que está acontecendo com o direito. O que nós estamos vivendo com o direito. Não apenas viver essa experiência de mudança, de transformação, mas, sobretudo, viver uma experiência de reflexão sobre isso, né? O que é o direito que nós estamos vivendo hoje? Como ele se transformou, no que ele se transformou, essas experiências que nós estamos tendo, inclusive essa aqui, muito interessante, dos webinars, né? Vocês sabem, nós tivemos mais de 1 milhão de webinars durante o período da pandemia. Portanto, nós estabelecemos uma nova forma de comunicação e de estabelecimento de informações, né, de reflexão, de debate, assim por diante.
Essa nova forma de informação é feita num novo meio, num meio digital, e isso gera também mudanças, né? Isso gera mudanças. Ou seja, diferentemente daquilo que muitos dizem, assim, que nós estamos vivendo uma época de quarentena, que significa isolamento social, esse isolamento que nós estamos tendo é apenas um isolamento físico, porque ele não é um isolamento social, só que o contato social está se dando por um novo meio. E nós sabemos, desde os estudos dos primeiros teóricos da informação no século XX, não é? Que o meio é a mensagem. E que, portanto, a mudança do meio, através do qual nós nos comunicamos ou forjamos, digamos assim, a troca de conhecimentos, a troca de contatos, ela transforma a própria sociedade, transforma a configuração desses próprios contatos. Ou seja, dentro do meio existe um conteúdo que transforma o nosso modo de ver o mundo e de pensar o mundo, de agir sobre o mundo. Então, isso acontece em todas as áreas, claro, mas acontece também no direito. Então, é preciso que a gente agora pare um pouquinho para refletir sobre isso. O que eu vou fazer com vocês, né, se vocês me permitem essa informalidade, eu nem coloquei termo, nada disso, porque eu acho que é importante que a gente use o meio dessa forma. O que eu quero fazer com vocês é justamente provocar algumas questões e passar a vocês algumas das ideias que eu, digamos assim, tive a partir dessa experiência, né, dessa experiência da pandemia. E tentar, então, provocar um pouquinho a reflexão de vocês e um diálogo com vocês a respeito disso, né? Bom, a primeira questão que eu queria levantar com vocês é a partir da leitura de dois textos que eu considero extremamente importantes para a gente entender o que nós estamos vivendo. O primeiro deles é a Carta da Terra, e o segundo é a Agenda 2030 da ONU. A Carta da Terra e a Agenda 2030 da ONU são dois documentos distintos, pensados em dois momentos diferentes. A Carta da Terra foi redigida no ano 2000, portanto, na entrada já do século XXI, e a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas é um documento de 2015. Portanto, 15 anos separam um documento do outro. A Carta da Terra é um documento que foi escrito por intelectuais e representantes de movimentos sociais do mundo inteiro, né? E a Agenda 2030 foi acertada pelos líderes mundiais, portanto, chefes de Estado, chefes de governo, em 2015. Ambos os documentos não têm uma força normativa, né? Como é um pouco típico da formação dos documentos no direito internacional, os dois não têm ainda uma força normativa. Mas eles têm uma força ética muito importante e que não pode ser ignorada por nós que vivemos o mundo jurídico, né? Porque essa força normativa desses dois documentos, ela está se forjando agora. E, sobretudo, diante da situação pandêmica, as reações a essa situação pandêmica, ela vai gerar a normatização desses documentos. A Carta da Terra, ela estabelece um princípio que é extremamente importante, que é o da Terra, portanto, o planeta como sujeito de direitos. Ou seja, nós deixamos de pensar apenas os homens, os seres humanos, homens e mulheres, como sujeitos de direito, e passamos a pensar também as coisas como sujeitos de direito e, dentre as coisas, o planeta. Portanto, a Terra é considerada sujeito de direitos. A Terra tem direitos. E, portanto, esses direitos precisam vingar no interior dos ordenamentos jurídicos, por meio de ações, de contratos, de relações de propriedade, de posse, e assim por diante. E a Carta da Terra, assim como a Agenda 2030 da ONU, diferentemente de inúmeros outros documentos internacionais, sejam tratados, sejam declarações, sejam convenções,
enfim, diferentemente de muitos documentos internacionais, ela começa referindo não o presente, mas o futuro. Então, ela diz o seguinte: estamos diante de um momento crítico na história da Terra, isso em 2000, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável, global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Vejam só que coisa interessante nesse documento, que traz, assim, alguns elementos para a gente pensar o que vai acontecer depois da pandemia. O documento, eu lembro que foi escrito no ano 2000. Ele refere, pela primeira vez, num documento internacional, não propriamente direitos, não é? Mas deveres, responsabilidades, não é? Então, vamos voltar um pouquinho para o ano de 1948. Em 1948, todos nós sabemos, no âmbito da Organização das Nações Unidas, criada em 1945, foi discutido o documento que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? Esse documento teve a participação de inúmeras lideranças mundiais, intelectuais mundiais, e teve uma participação, que eu gosto sempre de salientar, muito importante de nós, americanos, né, o continente americano. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque a nossa Declaração de Direitos Humanos, o nosso primeiro Pacto de Direitos Humanos, é anterior ao Pacto de 48 da ONU, é o Pacto de 47. Mas não apenas isso. No âmbito do processo do final do século XVIII, mas no início do século XIX, sobretudo no início do século XIX, em que foram declaradas as independências dos países americanos, do continente americano, de norte a sul, né? Esse processo que durou do finalzinho do século XVIII para o início, até a década de 20 do século XIX, o Brasil, por exemplo, foi um dos mais tardios, né, 1822, mas no âmbito desse processo, houve várias discussões dentro do ambiente americano a propósito da constituição de uma união internacional, né, e do estabelecimento de determinados princípios de direito internacional para a configuração dessa união, né? Então, por exemplo, a questão extremamente importante do respeito à soberania dos povos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão da integridade territorial, né? Quando um país se torna independente, qual é o seu território, se ele antes pertencia a um outro país? Isso tudo foi discutido aqui. E esses princípios, que se tornaram depois princípios de direito internacional universal, eles foram forjados primeiro aqui entre nós, não é? Isso é extremamente importante e a gente precisa se lembrar disso porque a gente costuma pensar a América como uma região periférica, uma região não central, e que nós apenas somos tributários das ideias forjadas na região central, que seria a Europa, mas não foi isso que aconteceu no direito internacional, então isso é extremamente importante, né? E é bom lembrar que o nascimento do direito internacional, ele também está ligado ao continente americano. Quando os primeiros teóricos do direito internacional pensavam, lá no século XVI, na Europa, a configuração de uma sociedade internacional, eles pensavam, sobretudo, na relação com os novos descobrimentos, com as terras novas, com os povos originais dessas terras novas, né, os indígenas, os povos originais
americanos, e eles pensaram o direito internacional a partir disso, né? Tanto assim que naquela época, lá no século XVI, século XVII, foram forjados determinados princípios de direito internacional que hoje são criticados porque eles eram princípios ligados à ideia de colonização, à ideia de dominação de um povo sobre o outro. Hoje, todo esse manancial de conceitos que foi estabelecido lá no século XVI e XVII pelos europeus no direito internacional, ele sofre uma revisão bastante séria, né? E essa revisão é extremamente importante para a gente também pensar aquilo que vai acontecer depois da pandemia. Mas eu dizia, em 1948 foi estabelecida a Declaração Universal dos Direitos do Homem. É uma carta de declaração de direitos que depois se espalha pelo mundo. Outras declarações se sucederam. A primeira declaração foi essa, depois vieram as declarações dos direitos civis e políticos, depois vieram as declarações dos direitos culturais, econômicos e ambientais, não é? E depois vieram as outras declarações das várias regiões do mundo. Nós temos a Declaração Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, nós temos o nosso novo pacto, o Pacto de São José da Costa Rica, que é o pacto dos países americanos, né, do continente americano. Nós temos a Declaração Europeia, não é? Nós temos a Declaração Europeia, que depois se torna a primeira declaração inglesa com validade normativa, né, quando a Inglaterra compunha, agora está saindo, mas quando compunha as comunidades europeias e a União Europeia, é a primeira declaração com força normativa, porque a Inglaterra nunca teve uma declaração de direitos com força normativa, né? O Bill of Rights do final do século XVII não tinha função normativa. Muito bem. Essa ordem internacional pós-conflitos mundiais, inaugurada com a criação da ONU e as estruturas de Bretton Woods, e depois com a Declaração Universal, é uma ordem internacional dos direitos humanos, de prevalência dos direitos humanos e de expansão dos direitos humanos. Isso é extremamente importante. Só que nós chegamos ao finalzinho do século XX, né, com a consciência do drama do problema ambiental. Quando nós chegamos ao finalzinho do século XX com essa consciência do drama dos problemas ambientais, então conferências internacionais se iniciam, começam a ser discutidas. A principal dessas conferências se deu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992. Nessa conferência foi estabelecida a Carta do Rio de Janeiro, a Carta, a Declaração dos Direitos Ambientais, não é? E, a partir daí, houve, então, uma discussão acirrada a respeito da constituição de uma Carta da Terra, que acabou gerando essa carta, cujo início, cujo preâmbulo eu acabei de ler para vocês. Muito bem. Essa carta, pela primeira vez, numa ordem internacional de direitos humanos, uma ordem internacional que valoriza a expansão dos direitos humanos, ela fala não em direitos, mas fala em deveres, em responsabilidades. Responsabilidades dos seres humanos, portanto, de todos nós, em relação ao ambiente, sim, mas também em relação aos outros seres humanos, numa constituição de uma sociedade diferente daquela que nós estamos acostumados a observar, que é uma sociedade em que existe a consciência da alteridade e não a valorização da identidade, né? A identidade colonizadora contra a alteridade, que significa a pluralidade de representações dos povos. Não apenas entender quais são as ideias que foram configuradas na Europa, e depois de lá se tornaram universais por causa dos vários processos de globalização, mas também a contribuição de outros povos, como os povos da África, não é? A Declaração de Direitos Humanos e africana é uma declaração extremamente importante, porque ela introduz também um conceito diferente no curso dessa evolução da ordem dos direitos humanos, que é o conceito do direito dos povos, e não apenas direitos humanos. Ou seja, ela tira aquela vinculação muito forte da Declaração Europeia
com os direitos individuais e estabelece a ideia de que existem comunidades e povos que também têm direitos. Se quiser, em todo esse processo, ele acaba se refletindo, inclusive, na nossa Constituição atual de 1988, porque a Constituição de 88, ela aparece exatamente no momento em que todas essas ideias estão fervilhando e estão sendo debatidas. Em vários momentos, a Constituição de 88 brasileira refere direitos que não são apenas direitos individuais, e também não são direitos sociais, mas também refere direitos que são de coletivos, efetivamente, como é o caso, por exemplo, da família. A proteção da família no interior da Constituição de 1988 é tipicamente uma alteração na configuração jurídica. Você defende a família e não os membros efetivos no interior da família apenas. Você defende essa instituição como uma instituição coletiva, né? Agora, quando chega a Carta da Terra e a nova ordem ambiental internacional, a par da defesa de determinadas figuras coletivas, como comunidades na África, como família, etc., quer dizer, os direitos transindividuais, os direitos coletivos, os direitos difusos e assim por diante, a par disso, surge a ideia de que as coisas também são sujeitos de direito e não objetos apenas de apropriação pelos seres humanos. E o fundamental ali é o estabelecimento do direito da terra, né? E, portanto, o direito da terra como fundamentando a proteção aos vários povos da terra. E depois disso, 15 anos, nós temos, então, o estabelecimento da famosa Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que busca efetivamente estabelecer alguns deveres ou objetivos, goals que devem ser alcançados pelos estados e pelos povos até o ano de 2030. Portanto, de 2015 até 2030, em 15 anos, nós estamos a 10 anos de 2030 e nós temos o dever de configurar esses direitos. Nós temos o dever de configurar e de alcançar esses objetivos. Quais são esses objetivos? Eu acho que todos conhecem, mas eu vou ler rapidamente apenas esses objetivos, os enunciados desses 17 objetivos estabelecidos pela Declaração dos Chefes de Estado e Chefes de Governo. O primeiro deles é a erradicação da pobreza. Ele não é uma novidade para nós, porque a nossa Constituição, logo no início, a Constituição de 88, pioneira em relação a isso, né? Aliás, isso é reconhecido internacionalmente, o pioneirismo da Constituição brasileira nesse aspecto. Ela fala que um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro é o da erradicação da pobreza. Então, isso está como objetivo até 2030. O segundo, fome zero e agricultura sustentável. Vejam que são objetivos bastante ambiciosos, mas que estabelecem não direitos apenas, mas, sobretudo, deveres, quer dizer, a concentração de esforços para a concretização deles. O terceiro são níveis de qualidade na saúde e no bem-estar, o bem-viver, né? O quarto, educação de qualidade. O quinto, igualdade de gêneros. O sexto, o provimento de água potável e saneamento universais. O sétimo, energia limpa e acessível, quer dizer, a alteração do marco energético do planeta. O oitavo, trabalho decente e crescimento econômico. Ou seja, o desenvolvimento econômico está ligado à ideia de que o trabalho deve ser protegido. O trabalho é um direito humano e esse direito está vinculado à ideia do crescimento e do desenvolvimento econômico. Outro a erradicação das várias desigualdades, ou a redução das desigualdades, não é? Outro objetivo, a ação contra a mudança global climática, ou seja, já é isso um aspecto absolutamente incontroverso na ordem internacional, de que existe uma mudança climática, que essa mudança climática é produto da ação humana predatória, e que é preciso, portanto, agir contra essa mudança global climática.
o estabelecimento de consumo e de produção responsáveis, a alteração dos padrões de consumo e de produção, a vida terrestre sendo respeitada, a vida aquática sendo respeitada, o direito das águas, hoje se fala do direito das águas, a água, os rios têm direitos também, assim como a terra, também são sujeitos de direito. Redução da desigualdade, já falei, cidades e comunidades sustentáveis, indústria, inovação e infraestrutura que permitam esse desenvolvimento. E, finalmente, os objetivos de paz, justiça e instituições eficazes para a configuração da paz e justiça, e, sobretudo, as parcerias para que esses objetivos sejam alcançados, esses 17 objetivos sejam alcançados. Ou seja, nós vivemos, de fato, isso já é uma declaração de 2015, e ela vai nessa onda do estabelecimento não de direitos, mas de responsabilidades. E essas responsabilidades são dos Estados, claro, a ordem internacional ainda é predominantemente uma ordem de Estados, mas essas responsabilidades também são estabelecidas para indivíduos, portanto, para os povos considerados, independentemente da questão da soberania. Ou seja, todos e cada um, e sobretudo as empresas, têm esses deveres, e isso tudo tem que estar, digamos assim, concertado internacionalmente, quer dizer, uma concertação internacional, uma governação internacional no sentido de criar os meios para esse estabelecimento. Eu referi esses dois documentos e mais ou menos contei assim muito rapidamente um pouco o fundamento que existe por trás deles, né? Existem outras questões importantes, exatamente porque vocês perceberam com toda a nitidez que o direito está absolutamente presente, tanto na Carta da Terra, como na Agenda 2030, como um elemento fundamental. Né? O direito é considerado como o instrumento mais importante para a efetivação dessa ordem. Tanto assim que na Agenda 2030 se fala numa cultura da paz e numa cultura de justiça eficazes. Né? Usa-se o termo do eficaz. Né? Eficaz, nesse termo utilizado na Agenda 2030, significa eficiente. Eficiente quer dizer o seguinte: os meios empregados devem levar aos fins almejados. Vejam que esse é um quarto conceito importante na configuração da teoria do direito a que nós estamos acostumados. Porque nós estamos acostumados a uma teoria do direito que fala em existência, que fala em validade, que fala em eficácia, e agora nós temos um quarto elemento que é o da eficiência. Não é? A eficiência significa que tudo isso é bonito do ponto de vista teórico, a existência, a validade, a eficácia, mas é preciso que se torne uma realidade material. Então vejam que aquela concepção do direito que nós aprendemos lá atrás na faculdade, de que o direito não tinha relação com a realidade, mas o direito era apenas uma ordem do dever ser, ela desaparece nesse momento. Por quê? Porque se exige dos ordenamentos jurídicos internacionais, dos ordenamentos jurídicos nacionais, dos ordenamentos jurídicos locais, a eficiência a par da existência, da validade e da eficácia. A existência, a validade e a eficácia são elementos que são internos à lógica jurídica. A eficiência não. A eficiência extrapola a lógica jurídica e vincula todos esses elementos da lógica jurídica a uma lógica material, a uma lógica, digamos assim, que pertence ao mundo da realidade, que pertence ao mundo das coisas. Né? Isso é extremamente importante, porque isso desvincula a gente de toda uma série de conceitos que nós vínhamos utilizando,
que eram conceitos que hoje em dia não podem mais ser empregados de forma absoluta, porque eles prejudicam, digamos assim, a configuração dessa nova ordem, não é? Por exemplo, nós usávamos muito a ideia de que o direito e as expressões do direito, sejam as decisões, os contratos, as relações jurídicas, eram determinadas por uma estrutura de lógica formal, que falava sobre a questão das premissas e da conclusão dessas premissas, geral, individual e a conclusão. E, na verdade, se restaura a ideia de que a lógica do direito não é uma lógica formal, mas é uma lógica dialética, ou seja, que ela se transporta para a realidade a partir da confrontação, a partir da comparação de determinados argumentos. Então, portanto, vincula o direito à realidade. Isso é importante, eu estou salientando isso por quê? Porque toda vez que nós conversarmos de direito, depois dessa nova ordem que eu estou referindo, estou descrevendo um pouco para vocês, nós precisamos levar em consideração essa ideia da eficiência, essa ideia de que alguma coisa se torna realidade e não é apenas um exercício intelectual, um exercício jurídico desvinculado. Né? E para a consecução de uma ordem jurídica internacional e interna e local eficientes, a necessidade da inclusão de determinados elementos na configuração dessas ordens jurídicas que antes nós desconhecíamos ou que nós desprezávamos. Né? E esses elementos, eles se dão pela prevalência de um princípio que está presente nessas declarações, mas está presente nas ordens internacionais já há muito tempo, com a inclusão das famosas cláusulas democráticas nos tratados internacionais, que é o princípio da democracia. E esse princípio da democracia, exigido internacionalmente, exigido no âmbito internacional, é o princípio da democracia real e não da democracia formal. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, bastante claro. Vocês se lembram que houve no Paraguai um processo de impeachment e a Constituição paraguaia, ela previa que esse processo de impeachment duraria apenas o curso de um dia. Naquele mesmo dia se fazia a acusação, o presidente era intimado, tinha que apresentar a defesa, se não apresentasse ou não apresentasse a defesa, no final do dia o Congresso votaria se ele permaneceria ou não na sua função, e o processo teria apenas um dia. Ora, do ponto de vista formal, esse processo está em ordem, quer dizer, é legítimo. Por quê? Bom, porque ele é o processo previsto na Constituição. Mas, do ponto de vista material, esse processo é ilegítimo. Por quê? Porque é impossível que haja uma acusação num dia, de qualquer órbita, e sobretudo nessa órbita da responsabilidade constitucional, e que essa acusação seja apurada durante esse dia e que haja um exercício do direito essencial de defesa num dia também, por aquele que é acusado. Isso é uma coisa absurda. Quer dizer, o processo sumário, ele já foi abolido da ordem internacional dos países, isso desde da evolução das proteções do direito criminal, desde o século XVIII, assim por diante, mas, sobretudo, nessa ordem nova das cláusulas democráticas, isso é inadmissível. Então, esse processo que gerou o impeachment do presidente paraguaio lá atrás, né, esse processo era, como foi, inclusive, passível de discussão na órbita internacional, nos foros internacionais. Né? Praticamente todos os documentos internacionais recentes, eles contêm a cláusula democrática. Ou seja, a cláusula que exige que haja democracia efetiva, real, no interior dos países e que essa cláusula democrática seja respeitada. Né? Vocês vejam que depois no início do século XXI, a cláusula democrática ela digamos, de vigência indiscutível internacional, mas existe um outro aspecto que é ainda mais assim, flagrante, que é a cláusula de proteção aos recursos naturais, a cláusula de proteção ao meio ambiente. Vocês vejam que hoje, por exemplo, o Brasil
tendo em vista o incremento da devastação florestal havido na Amazônia, ele está sofrendo uma série de sanções internacionais, que não são apenas sanções de país contra país, ou de organizações internacionais, de organizações de decisão internacional. São também sanções estabelecidas por empresas, contra empresas brasileiras. Por quê? Porque vigora nos tratados internacionais e nos contratos internacionais a cláusula de proteção ambiental, a cláusula de proteção a esse direito, digamos assim, íncito nessa nova ordem que eu estou esclarecendo para vocês. Outro aspecto também que é extremamente importante, esse é um aspecto até bastante controverso, e sobre ele a gente também tem que discutir com mais vagar, mais para frente, ainda se houver tempo. Mas é o aspecto também da integridade das relações econômicas, das relações jurídicas. Esse aspecto também faz parte de cláusulas internacionais, e esse aspecto também gera sanções e pode excluir o país de determinadas atividades, determinadas operações, de determinadas relações comerciais, pelo desrespeito, né, a essa integridade das relações econômicas. Né? Eu estou falando do assunto da corrupção. Estou falando do assunto da corrupção como um elemento da geopolítica e da geojurídica internacional. Né? Então, democracia, meio ambiente, integridade das relações econômicas e sociais. Muito bem. Nós estamos diante, digamos, portanto, desse novo arcabouço normativo. E quando nós vivemos esse desastre sanitário que é a pandemia, né? A primeira pandemia, porque outras poderão vir, assim como essa já estava prevista, outras também poderão vir, né? E nós temos que readequar as nossas vidas a essa realidade. Esses elementos são importantes para a gente pensar o que vai acontecer depois, né? O que vai acontecer daqui a pouquinho, digamos, até o ano de 2021, quando nós já teremos a vacina, e todo mundo vai voltar a realizar os seus trabalhos de uma forma normal, mas, como diziam as pessoas, um normal que vai ser modificado, né? As precauções que nós tomamos agora, elas vão se perpetuar nessa nova ordem, né? Então, nós precisamos agora nos preparar para isso. O que vai acontecer, então, com o direito nessa nova ordem? Eu separei alguns aspectos aqui que eu considero que são bastante importantes para a gente pensar, né? Alguns deles são aspectos conjunturais e outros são aspectos estruturais. Ou seja, alguns deles são aspectos de mudança conjuntural, portanto, a mudança conjuntural é passível mais rápido de alterações, né, de voltas e idas, mas outras mudanças que são mais profundas, que são mudanças estruturais, né? E a gente precisa estar preparado para essas duas mudanças. A primeira dessas mudanças, que eu considero conjuntural, mas muitos falam dela como uma mudança estrutural, é a alteração dos meios por meio dos quais nós realizamos as relações jurídicas e tomamos as decisões de direito, né? Agora, durante o curso da pandemia, nós acabamos obrigados a usar meios digitais, né, como esse que nós estamos usando agora, para apresentar as nossas petições, para apresentar nossos memoriais, para apresentar as nossas alegações finais, as nossas sustentações orais, e também para expressar as decisões, né? Isso já vinha acontecendo no âmbito de vários tribunais, das sessões se realizarem sem a presença das partes, as sessões se realizarem, inclusive, sem a presença dos julgadores por meio virtual. O relator depositava o seu voto no sistema, e esse voto, então, passava para o segundo juiz e para o terceiro juiz, e depois dessa passagem surgia, então, o acórdão pronto e acabado. Muito bem. Nós já estávamos, digamos assim, nos acostumando a isso. Esse é um meio claramente digital de tomada de decisão.
Ele é um meio claramente digital porque ele é um meio passível de ser automatizado. E se ele é passível de ser automatizado, é possível introduzir um mecanismo que é extremamente sério e que nós devemos pensar sobre ele, que é o famoso mecanismo chamado impropriamente de inteligência artificial. Né? Por que é chamado impropriamente de inteligência artificial? Porque o nome inteligência artificial é um nome de marketing. É um nome que foi utilizado quando esse mecanismo foi introduzido, digamos assim, para propagar a sua ideia, para que as pessoas aderissem à sua ideia. Né? Então, aí, a partir dessa ideia da inteligência artificial, muita ficção científica se criou com os medos dessa inteligência, o que ela poderia fazer, e assim por diante. Isso lá atrás, em 1900, o filme 2001, do Kubrick, é um filme de 1968, imagina, né? A maior parte de todos nós aqui não estávamos vivos, né? É bom que a gente tenha essa visão otimista a respeito da nossa idade. Mas, então, não há propriamente uma inteligência artificial. O que há, do ponto de vista rigoroso, científico, é a ideia da aprendizagem, a chamada da aprendizagem profunda. Né? A máquina é capaz de ser programada para aprender com aquele que a utiliza. Né? Então, por exemplo, quando a gente digita nos nossos celulares, nos nossos smartphones, que não são nada smart, mas as mensagens, há um corretor automático, né? Muito rudimentar. Mas, aos pouquinhos, ele vai aprendendo de acordo com o seu uso, sabendo o que vai corrigir, ele vai sugerindo palavras e assim por diante. Então, isso é um mecanismo de aprendizagem profunda, é aquilo que seria, entre aspas, a inteligência artificial. Assim como o próprio Google Tradutor, quando ele foi introduzido, as traduções eram ridículas, eram traduções assim literais, mas totalmente desvinculadas do contexto. Aos poucos, com a introdução cada vez maior de textos nesse mecanismo, ele foi aprendendo, de certa forma, o mecanismo das línguas diferentes. Isso é uma coisa extremamente importante. Quando o computador chega a fazer uma tradução, retirando de uma língua para outra, isso significa que ele está trabalhando mesmo com a aprendizagem profunda, não é uma coisa absolutamente desvinculada disso. Porque é extremamente difícil você entender a lógica de uma língua e transferir essa lógica dessa língua para uma outra língua num texto sempre complexo. Quer dizer, uma das características dos seres humanos é a linguagem, né? E o computador passar a aprender a fazer esse tipo de transição, né? Mas isso tudo é muito ainda rudimentar. Nada que nos faça temer aqueles anúncios da ficção científica que são usados, claro, como uma espécie de marketing dessas atribuições. Né? Agora, esses mecanismos de aprendizagem profunda, eles trabalham graças à existência de dados. Eles são alimentados por dados. São alimentados pelos nossos inputs, pelas nossas informações. Agora, isso é extremamente importante também, porque isso vai influir claramente no direito. Hoje se fala da sociedade do Big Data, ou Big Data, que é a sociedade, portanto, em que o volume de dados é extremamente importante. Fala-se dos 5 Vs do Big Data, né? Portanto, o volume é o primeiro deles, o volume de informações que circulam nos meios digitais é enorme, né? É o volume de informações das nossas ações, das nossas vidas, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente reflete, das discussões que temos, dos nossos gostos, daquilo que a gente procura no interior das redes digitais, assim por diante. Então, esse volume é enorme, porque ele é praticamente global, né? Segundo lugar, esse volume enorme circula no interior do meio digital com uma velocidade enorme, é o segundo V. Então, volume e velocidade é o segundo aspecto do Big Data. O terceiro aspecto do Big Data, o terceiro V do Big Data, é a variedade das informações. Elas são extremamente várias, porque elas vêm de várias culturas, de várias personalidades e assim por diante.
Mas são os 3 aspectos, digamos assim, positivos do Big Data, os 3 Vs positivos. Porque há os 2 Vs negativos, ou aqueles ao lado dos quais a gente põe um ponto de interrogação. O primeiro deles é o da veracidade, ou seja, da verdade. E o segundo deles é o do valor dessas informações que circulam. Né? Vejam, o meio digital não tem condição nenhuma de averiguar a verdade da informação. Né? O máximo que ele pode fazer é averiguar que a informação foi gerada por uma determinada fonte e chegou a outra fonte. Ou seja, a integridade do fato de ter se iniciado numa fonte e ter chegado a outra fonte. Certo? Eu falo alguma coisa e chega a alguém, por exemplo, ao Romeu, ou ao Juliano, a Viviane, e então é possível verificar que realmente saiu de mim, né, ou do computador que tem o meu nome, e chegou ao computador que tem o nome dos 3. Né? Isso sim. Mas qual é o mecanismo para verificar se aquilo que efetivamente eu disse, essa informação que circulou, saiu daqui, chegou lá, essa informação é veraz, essa informação é verdadeira? Não existe esse mecanismo. Né? E, portanto, um dos grandes dramas que nós estamos vivendo hoje é o drama da fake news, das fake news. Ou seja, a notícia falsa, ou seja, a informação falsa que circula no meio digital com absoluta liberdade, com velocidade, e vai sendo distribuída da forma como se quer e bem entende. É possível programar os sistemas para que essa informação seja distribuída, essa informação falsa seja distribuída de forma seletiva e alcance pessoas que vão ficar sensibilizadas ao receber essa informação. E o mais interessante de tudo isso, o mais perigoso de tudo isso, é que essa informação ela pode chegar a alguém e desaparecer em seguida. Depois de ser lida, ela desaparece e não pode mais ser rastreada no interior do sistema ou do meio do mundo digital. Né? Isso tem sido usado, e já foi usado, por exemplo, há provas cabais que foi usado, por exemplo, na eleição última presidencial dos Estados Unidos. Né? Então, existem, inclusive, processos em andamento nos Estados Unidos para verificação disso, e existe, inclusive, condenação. Uma das pessoas que foi condenada, o Steve Bannon, que é uma personagem importante, que recebeu o presidente Jair Bolsonaro na Casa Branca, recepcionou e foi amigo do Olavo de Carvalho, e recepcionou também o Olavo de Carvalho na Casa Branca. O Steve Bannon é, na verdade, uma pessoa que já foi condenada criminalmente, exatamente por isso que eu estou agora referindo a vocês. E o outro aspecto é o valor das informações. Quer dizer, qual é o valor das informações que nós adquirimos, que nós obtemos nesse meio digital, por meio das nossas buscas e das nossas comunicações. Né? Então, isso tudo aí, digamos assim, configura o Big Data, que é, digamos assim, o alimento da aprendizagem profunda. Né? O alimento da aprendizagem profunda. Isso reconfigura a profissão jurídica. Claro que reconfigura a profissão jurídica, porque eu, como magistrado, né, o advogado, o promotor, o delegado, o defensor e assim por diante, eu vou ser necessariamente alguém que vai alimentar o sistema com informações e com decisões, e vou também receber essas informações e essas decisões. Qual é, efetivamente, a garantia de que esse relacionamento no interior desse ambiente seja um ambiente que realmente proteja a veracidade e o valor dessas informações que estão circulando. Né? Então, queria falar sobre isso em primeiro lugar, quer dizer, tocar nesse assunto em primeiro lugar, para deixar para vocês um enunciado que para mim é extremamente importante e que é sujeito ao debate. Eu sei que a maioria das pessoas não pensa assim, mas eu penso dessa forma e vou deixar esse enunciado para vocês. Eu entendo que esses meios todos são úteis. O Juliano, inclusive, antes da gente começar a conversar, estava falando sobre a importância de um advogado peticionar, ele pode peticionar aqui, no Amazonas, no Pará, no Rio Grande do Sul, no Ceará, etc. Ele pode agir
do seu escritório, ele vai, digamos assim, distribuindo o seu trabalho, controlando o seu trabalho, assim por diante. A mesma coisa hoje, com a pandemia, todos nós estamos reclusos, claro, e nós precisamos nos comunicar e fazer o nosso trabalho. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, trabalhou muito mais nesse ambiente de quarentena do que trabalha no ambiente de comunicação e abertura integral, né? Quer dizer, produziu muito mais decisões assim por diante. Ou seja, tudo isso favorece a ideia de produção, que é uma ideia que está implícita no meio digital. Vejam só como é interessante isso. Eu disse para vocês, o meio é a mensagem. E a ideia de produtividade é íncita nesse meio digital, né? Aqui, por exemplo, a informação que você estabelece, ela tem que gerar alguma coisa, tem que gerar algum resultado que pode ser aferível, né? São as técnicas, vejam só que interessante. O que manda no meio digital não é a ciência social, não é a ciência humana. O que manda no meio digital é a engenharia. O que manda no meio digital são as ciências físicas, né? Então, portanto, você precisa, ao agir nesse meio digital, obedecer a essas leis, né? Que são novas leis, digamos, da natureza, né? A ideia de física não é natureza, então se trata de uma nova natureza do ser humano, essa do meio digital. Então você precisa obedecer, uma das leis é essa da produtividade. Então é evidente, vejam, não é alguma coisa que surpreenda, mas é evidente que quando você usa o meio digital, você produza mais, porque isso está implícito no meio, né? Está implícito nessa capacidade desse meio, né? Assim, por exemplo, quando você usa o livro para fazer a leitura, você lê muito mais devagar, porque você tem a capacidade de ir e voltar, refletir, grifar, e ir dialogando com o autor. Quando você lê alguma coisa no meio digital, uma petição, não é? Ou um parecer, uma sentença, você o faz rapidamente, porque você não tem essa condição de fazer esse tipo de reflexão. Então, as coisas se tornam mais rápidas, e essa rapidez que o meio digital, porque governado por leis da engenharia, né, elas exigem essa produtividade e essa rapidez. Mas o enunciado que eu queria deixar a vocês é um enunciado crítico. Eu queria dizer a vocês que a justiça não se faz sem o encontro das pessoas. A justiça é, fundamentalmente, uma relação absolutamente pessoal. E, portanto, sem o encontro das pessoas, é impossível se falar em fazer justiça. Claro, há exceções, óbvio. Por exemplo, para aqueles que são portadores de determinadas deficiências. Claro, para os portadores de determinadas deficiências, como existe o princípio da igualdade, o princípio jurídico da igualdade, há necessidade de dar acesso a esses portadores de deficiências de determinados meios que não são privilégios e não são fundadores de desigualdade. Eles são os meios que eu chamo de meios de exercício de direitos. Então, portanto, vamos pensar no meio material mais, assim, óbvio. Se alguém não tem condições de se locomover sozinho, portanto, é um portador de deficiência que o impede de locomoção, essa pessoa, evidentemente, precisa ter uma vaga especial em todos os lugares comerciais, em todas as instituições públicas, etc., para estacionar o seu carro, que é um carro especial. Ela precisa de mais espaço, ela precisa estar ali com mais urgência, então, portanto, ela precisa ter um lugar mais próximo da entrada e saída daquele bem, o serviço que ela vai usufruir. Então, isso daí é um meio de exercício de direitos, né? Isso é um mecanismo para o exercício de direitos. E, portanto, o meio digital, ele permite isso, né? Lá no comecinho da utilização dos microcomputadores, já se desenvolvia, por exemplo, em várias bibliotecas, como hoje é absolutamente comum, a leitura de textos para pessoas que são portadoras de deficiência visual.
Então, na própria internet, você acessa lá na biblioteca e retira um texto da biblioteca, e o computador faz a leitura do texto para o portador da deficiência visual. Isso é um exemplo claro. Assim como há também a necessidade de estabelecer esses mecanismos para todos os tipos de deficiência, né? Eu quero lembrar, recentemente eu fiz até uma live na Academia Paulista de Direito sobre essa questão da acessibilidade, mas eu quero lembrar que todos nós temos determinadas deficiências, né? E que essas deficiências aparecem em algumas pessoas de forma exagerada num determinado aspecto, mas todos nós temos essas deficiências, somos portadores de algum tipo de deficiência, né? Uns em relação aos outros. Então, portanto, a sociedade tem que estabelecer esses mecanismos para que haja essa circulação. Mas, essa exceção, digamos assim, que eu estou referindo, ela não nega esse enunciado. A justiça se faz pela proximidade, a justiça se faz por meio da relação efetivamente próxima e pessoal, né? Por exemplo, eu, na minha atividade de juiz, a vida inteira, eu me acostumei a fazer muitas audiências. Sempre gostei de fazer audiências, né? Sabe, que isso até é uma coisa que foi contra até o meu próprio espírito, porque eu sempre fui, desde pequeno, uma pessoa muito tímida. Mas, quando me tornei juiz, né, passei esses vários anos nessa carreira, eu procurei, efetivamente, encontrar as pessoas e fazer com que as pessoas participassem das audiências, proporcionar o acordo nas audiências, a conciliação, blá, 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 blá. E nunca fui um juiz lento, pelo contrário, eu era extremamente rápido, exatamente porque eu proporcionava esse encontro das pessoas com a justiça, com a instituição da justiça, e também com a justiça material, que era a justiça dialogada, a justiça das decisões, e assim por diante. Claro, isso num processo longo de aprendizado. E esse fato da existência das audiências é extremamente importante, é uma das instituições mais importantes do direito processual e da realização do direito à realização da justiça, né? A audiência não tem esse nome por acaso, trata-se de um momento em que se ouve aquilo que a parte tem a dizer. As partes são ouvidas, as testemunhas são ouvidas, advogados e advogadas falam, juízes e juízas falam, promotores e promotoras, defensores e defensoras e assim por diante. Então, esse momento de audição é fundamental para a concretização da justiça. Isso somente se dá com essa relação pessoal. Vejam que eu estou falando isso, eu estou estabelecendo esse enunciado, e ele não é apenas, digamos assim, vinculado à ideia da instituição da justiça. Também na educação a mesma coisa. A educação depende também da presença. Não há educação virtual, assim como não há justiça virtual. O que há é, talvez, uma produtividade de decisões, de petições maior por causa do meio. Mas isso não significa justiça e educação. Isso significa apenas o quê? Que está havendo uma deliberação que está circulando nesse meio digital com mais rapidez, e não que ela alcance efetivamente a materialidade. Vejam, por exemplo, o seguinte: uma das coisas que vai decorrer da pandemia é uma crise econômica e social muito grave, né? Ela já está presente, já estava presente antes, ela se agudizou no interior da pandemia, e o resultado de tudo isso vai ser uma crise econômica e social grave, né? Que não se mede apenas pelo decréscimo do PIB, decréscimo de produção, nada disso. Mede, sobretudo, pelo decréscimo das condições de vida das pessoas, né? Vocês vejam a quantidade de pessoas que necessitou e necessita, ainda durante esse processo pandêmico, de uma ajuda que é uma ajuda que, para muita gente, a gente se espanta. Uma ajuda de R$600, quer dizer, praticamente nada. Mas isso, para a sobrevivência das pessoas, é essencial. Ora, isso daí é um sinal de que a crise social e econômica consecutiva à pandemia vai ser muito grande, vai ser maior. Se vocês quiserem, a gente pode usar a imagem das guerras, dos conflitos mundiais. Depois das guerras, o que aconteceu? Uma crise social e econômica muito grande em decurso daquilo que aconteceu durante o período da pandemia. É isso que vai acontecer de fato, né? E, sobretudo em países que não tomaram as precauções, como é o caso do Brasil, lamentavelmente, essa crise vai demorar mais tempo para passar. Muito bem.
essa crise vai determinar também mudanças na configuração do direito. Quando eu exerci a magistratura, quando eu entrei na magistratura, nós estávamos vivendo uma dessas crises e vivemos muitas dessas crises. Se lembram, depois da Constituição de 88, nós tivemos vários dos chamados planos econômicos, planos de intervenção econômica. E esses planos econômicos, eles visavam acabar com a inflação, né, que só foi terminada no governo Itamar Franco e no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas visavam a terminar com a inflação. Mas essas intervenções econômicas, elas foram geradas por crises sociais e econômicas e geraram também crises sociais e econômicas graves. Como é que elas se resolviam naquele tempo em que eu iniciei a minha vida na magistratura e nós todos convivemos? Aqui tem muita gente jovem, que eu estou vendo, super feliz de falar com jovens também, além das pessoas que eu conhecia. Mas como é que a gente resolvia? A gente resolvia segundo as estruturas tradicionais que hoje em dia não podem mais ser usadas. Por quê? Porque ali era mais ou menos o seguinte: alguém não pode pagar e o outro quer receber. Então, diante do direito, o direito dizia claramente: é preciso condenar aquele que não quer pagar a pagar, e o outro que quer receber precisa receber. Ponto final. Era essa a postura, era essa a decisão. Se você não pagou o seu aluguel, se não pagou o preço da locação, você vai ser despejado. Não pagou o preço do bem, você vai perder o bem. Ou você vai ter que pagar os juros. Não pagou o empréstimo, vai ter que pagar os juros. Mas essa postura não pode existir depois de uma crise como essa que nós estamos vivendo e durante a crise que nós estamos vivendo. Nós temos que voltar um pouquinho para trás e pensar como foi que a crise consecutiva à Segunda Guerra Mundial foi resolvida na Europa, sobretudo, né? A Europa foi absolutamente destruída durante o curso da Segunda Guerra Mundial. E como é que aconteceu para que a Europa se reerguesse? A Europa somente se reergueu porque houve a ação absolutamente imprescindível do Estado, que passou a agir no ambiente econômico, intervir no ambiente econômico, para gerar emprego, para gerar circulação de riquezas, para diminuir as desigualdades entre as pessoas, os habitantes dos vários países, os habitantes da Europa, os cidadãos e cidadãs europeus. Ou seja, utilizou-se com muita força as ideias de um economista que todos nós estudamos, ou pelo menos temos uma noção da sua existência, das suas ideias, que foi John Keynes. O John Keynes ele exatamente falava sobre essa necessidade de o Estado ser um motor, não apenas de desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, de distribuição efetiva de riqueza, gerando emprego, gerando oportunidades, enfim, fazendo circular a riqueza, né? Como foi que nos Estados Unidos, igualmente, foi superada a grande crise gerada depois de 1929. A grande crise americana, a grande depressão americana, somente foi superada por meio da intervenção ativa do Estado, que alterou, inclusive, o pacto democrático americano. Não é à toa que a política do Franklin Delano Roosevelt foi chamada de New Deal, ou seja, o novo pacto, né? A nova proposta social, a nova proposta econômica e a nova proposta jurídica. Essa ação, efetivamente, do Estado também estava baseada nessas ideias. E o que nós vamos ter depois da pandemia é o retorno dessas ideias, né? Claro, haverá governos que irão resistir, como é o caso do nosso atual, não se sabe o que vai acontecer em 2022, não se sabe sequer o que vai acontecer agora nas eleições municipais de 2020, mas os mecanismos de intervenção vão voltar. Ou seja, não são mais aqueles mecanismos a que nós assistimos na nossa época inicial, que eram mecanismos de fazer pagar. Não. Agora, os mecanismos não são esses. Eu vou contar 2 casos efetivamente judiciais que, para mim, são muito emblemáticos para demonstrar um pouquinho como é que tem que ser a mentalidade para a resolução dessas questões. Um deles eu vivi aqui em São Paulo, quando eu era juiz de primeira instância. Logo que eu cheguei a São Paulo, eu fui levado a julgar um caso em que uma entidade bancária havia feito um empréstimo, né, um contrato de mútuo,
para que uma pessoa física, um sujeito, pudesse comprar e usar uma van para o transporte coletivo, né? Transporte por meio de vans. Ora, nesse contrato de mútuo, havia, como ainda há, a inclusão de um contrato acessório de garantia, que era o da alienação fiduciária em garantia. E, dentre as obrigações estabelecidas, tanto no contrato acessório quanto no contrato principal, estavam a de que o sujeito que estava obtendo o empréstimo, ele fizesse um seguro para a manutenção e segurança da preservação, no caso de perda do bem ou de algum dano para o bem, para que ele pudesse, inclusive, pagar as prestações que devia, né? Ora, mas a situação, que parece, assim, do ponto de vista descrita, parece uma situação normal, digamos, não pagou, tem que pagar, entrega o bem e assim por diante, não era bem assim que ela se configurava. Por quê? Porque era patente, no momento em que essa pessoa que obteve o empréstimo, ela se aproximou do banco e apresentou a sua documentação, que ela não teria nenhuma condição de pagar aquele empréstimo por antecipação. Ela somente poderia pagar as prestações daquele empréstimo, não é? Se ela exercesse a sua atividade de motorista de uma van para o transporte coletivo. Ou seja, essa atividade, que era uma atividade futura, quer dizer, que ele iria iniciar apenas com a obtenção desse empréstimo, essa atividade, ela é que daria os recursos para que essa pessoa pudesse cumprir a sua obrigação contratual, cumprir e estabelecer corretamente, digamos assim, a sua posição contratual. Isso, evidentemente, era um fato sabido. Ora, quando ocorreu numa crise, ele não poder cumprir o contrato de seguro, e, portanto, perdeu o seguro, e num determinado instante houve um acidente que levou à perda total daquele bem, evidentemente a entidade que fez o empréstimo veio a juízo para cobrar essa dívida, né? Cobrar essa dívida. Não havia possibilidade de executar o contrato de garantia porque o bem havia desaparecido e, portanto, havia necessidade de fazer uma condenação de ordem pessoal para que houvesse o pagamento da dívida que foi estabelecida. Qual foi a decisão do magistrado? A decisão foi a seguinte: a decisão foi a de reconhecer a relação real entre as pessoas, e não a relação fictícia que estava configurada na descrição contratual. Porque na relação real entre as pessoas, como a entidade que concedeu o empréstimo sabia dessa condição, então, na verdade, não se tratava tipicamente de um empréstimo, mas se tratava, muito provavelmente, de um investimento em que essa entidade se tornava, sem a denominação, praticamente sócia da atividade a ser desenvolvida por aquela pessoa que obteve um empréstimo. Porque somente com a obtenção dos ganhos ali ele conseguiria fazer o pagamento daqueles valores que eram parte da sua remuneração, parte da remuneração da sua própria atividade. Então, não era possível determinar que essa pessoa fosse condenada a pagar os valores. Por quê? Porque o risco era comum. Então, portanto, desconfigura-se a relação fictícia para entender-se a relação real. A mesma coisa, num caso mais para frente, que se deu numa época em que, inclusive, levou à reconfiguração de todos os contratos de franquia que havia no Brasil, sobretudo dessa instituição que era o famoso McDonald's, em que muitas ações foram promovidas no Brasil inteiro, e uma delas em São Paulo, em que os franqueados estavam discutindo os termos do contrato, mas não os termos do contrato efetivamente de franquia, porque os termos do contrato de franquia eram absolutamente claros, que permitiam a obtenção de ganhos, o pagamento de royalties pela utilização da marca, o pagamento pela utilização dos bens, a compra e venda das mercadorias e dos acessórios para a construção da loja, etc., etc. Mas houve uma prática de compra de imóveis e locação para os franqueados
pela própria entidade que era a franqueadora. E a partir dessa atividade de locação, a relação jurídica se desconfigurou novamente. A relação real deixou de ser uma relação de franquia para se tratar efetivamente de uma relação em que se obtinha ganhos por meio da locação. E esses ganhos foram se tornando abusivos, porque as locações começaram a se tornar cada vez mais frequentes em áreas que não eram delimitadas e levavam a uma concorrência que esgotava a capacidade de ganhos do franqueado. Então, da mesma forma, a decisão foi levada a observar a relação pessoal, a relação real, a relação jurídica real, e não a relação jurídica fictícia. Por que eu dei esses dois exemplos? Podia dar outros exemplos da minha vivência profissional na magistratura. Eu dei esses dois exemplos porque eles demonstram efetivamente que existe no interior das relações jurídicas um conflito que é extremamente importante. A gente precisa prestar atenção nesse conflito, que é o conflito entre credores e devedores. Por quê? Porque essas posições no meio de uma sociedade tão desigual como a sociedade brasileira, mas a sociedade internacional também é assim, aqui as coisas são agudas, mas a sociedade internacional também é assim, essas posições de credor e devedor são coincidentes em vários tipos de contratos. Não é? Por isso que eu dei esses dois exemplos, em que, na verdade, o credor o credor é sempre o mesmo, e o devedor de várias relações jurídicas também é sempre o mesmo. A pessoa sempre está nessa condição. Né? Pensem, por exemplo, o seguinte, a realidade do Brasil, como a realidade internacional, não é a realidade de comunidades de proprietários, mas é a realidade de relações jurídicas em que a maior parte das pessoas não é proprietária. Não é proprietária da sua habitação, dos meios de subsistência, assim por diante. Então, a gente não pode pensar o direito, e isso é importante, do ponto de vista da relação de propriedade como sendo a relação básica do direito. Né? Relação de propriedade como relação básica do direito. Não. A gente tem que pensar o direito segundo modelos que não são semelhantes ao modelo da relação de propriedade. E, portanto, essa relação que não é de propriedade, ela acaba, digamos assim, permeando todos os tipos das relações contratuais. Né? O que aconteceu durante a pandemia? O que aconteceu durante a pandemia foi que grande parte dos contratos não pôde ser realizado. Houve aquilo que a doutrina internacional chama de frustração do cumprimento dos contratos. Né? Os contratos não puderam ser realizados. Por quê? Porque a causa dos contratos fazia parte efetivamente do seu conteúdo e essa causa dos contratos não pôde ser realizada. Portanto, grande parte dos contratos perderam razão de sua própria existência. E a exigência da prestação, daquele que não pôde realizar a sua prestação, aquele que se tornou em mora, na posição mínima, ou inadimplente na posição máxima, né? Há várias posições intermediárias entre a mera mora e a inadimplência, né? Isso é importante a gente lembrar, pensar sempre nas relações reais, essas que nós estamos lidando. Então, como essa relação não pôde ser realizada porque o devedor não pôde cumprir a sua prestação e a própria razão do contrato levou à frustração de sua finalidade, portanto, o contrato não se concretiza mais, não tem capacidade mais de se concretizar, a solução de um conflito desse tipo não pode ser simples e tão somente dizer, olha, o senhor está condenado a pagar, a senhora está condenada a pagar, porque a senhora está na posição de devedora. Não, não pode ser assim. Por quê? Porque se nós adotarmos esse tipo de postura, o que vai acontecer com a ordem jurídica? A ordem jurídica vai se tornar uma ordem anômica, vai se tornar o lugar da anomia absoluta. Ou seja, as pessoas não vão ter condições de cumprir contratos, não vão ter condições de cumprir prestações, e o que vai decorrer disso? A maior parte das pessoas vai estar simples e tão somente
pendurada por obrigações que não pode cumprir. E outras pessoas serão credoras de absolutamente nada, porque serão credoras de uma ilusão de que vão receber, em algum momento, a sua prestação. Então, como é que o direito pós-pandemia deve agir? O direito pós-pandemia deve agir exatamente como aqueles dois exemplos antigos da política econômica e da economia política nos trazem, que é exatamente a ação da legislação, a ação dos julgadores e a ação dos próprios profissionais do direito, no sentido de intervirem nas relações e alterarem a sua configuração para que não haja mais, no curso desse momento em que houve a suspensão das atividades, dívida alguma. Ou seja, que não se configure uma dívida no interior desse processo. Lamentavelmente, algumas pessoas, que são os credores, né, eles não vão ser beneficiados, como os devedores, nesse caso, teoricamente seriam beneficiados, mas não há benefício algum. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que, no curso da pandemia, se não houve circulação de riqueza, né, se não houve circulação de riqueza, então não é possível você considerar que haja uma obrigação contratual presente. Né? Vejam que houve um projeto voltado às relações de direito privado, né, e houve um projeto voltado às relações de direito público. O projeto voltado às relações de direito público foi encaminhado pelo governo, inclusive por meio de uma coisa meio absurda, mas por meio de uma emenda constitucional temporária, né, ou provisória. E o processo, e o projeto para a reconfiguração das relações de direito privado foi encaminhado por meio de um projeto de alguns juristas que se inspiraram muito no direito alemão, na experiência do direito alemão e no direito europeu, para estabelecer algumas premissas para que as relações durante a pandemia ficassem suspensas e elas voltassem já com soluções pré-estabelecidas pós-pandemia. O que aconteceu é que essas questões relativas ao direito público, elas não foram para frente, porque, evidentemente, o ambiente político não permite, mas essas relações, esse projeto de direito privado, que foi veiculado como projeto Anastasia, ele acabou sendo um pouco desconfigurado no parlamento, ok, mas ele recebeu inúmeros vetos por parte da presidência da República, que desconfiguraram seus objetivos, absolutamente deixando, digamos assim, a sociedade sem uma regulação para o retorno das atividades. Ora, isso daí determina que nós pensemos efetivamente em como solucionar essas questões, que são questões de mora e de inadimplemento, que devem ser examinadas, claro, caso a caso, mas é possível fazer ou criar uma regra geral, que é o meu segundo enunciado, que eu acho extremamente importante. Se não houve circulação de riqueza no período da suspensão, isso precisa ser verificado em concreto, não é apenas uma declaração, olha, eu não trabalhei, eu não pude abrir a minha loja, e assim por diante, sim, mas se não houve circulação, como é a grande parte, a grande maioria dos casos, então não é possível se entender que haja no curso dessa suspensão, né, que começou lá em março, se não me engano, no dia 12 de março, quando a Organização Mundial de Saúde reconheceu a existência da pandemia, e aí vários governos começaram a estabelecer a quarentena como um dever, mas se não houve circulação de riqueza, então não é possível dizer que houve o nascimento de prestações no interior desse período de suspensão. E, portanto, elas não podem ser cobradas depois da suspensão. É como se nada tivesse ocorrido. Agora, claro, se houve circulação de riqueza, então é preciso medir, né? Medir o quanto dessa circulação de riqueza ocorreu para que efetivamente se considere a existência de determinadas prestações. Então, no caso da inexistência, então o enunciado é basicamente esse. No caso da inexistência de geração e de circulação de riqueza no período, então, a solução é
a ausência de obrigação, a ausência de prestação. No caso de existência de geração de riqueza, de circulação de riqueza, então se aplica o princípio da proporcionalidade. Qual foi a riqueza? Qual foi a porcentagem que foi gerada? Porque houve atividades que até se incrementaram durante o período da pandemia, não é mesmo? Por exemplo, as entregas, delivery. Por exemplo, o fornecimento de programas de computador, a utilização de meios digitais e por aí, inúmeras atividades aí que geraram uma riqueza enorme durante esse período e fizeram circular a riqueza. Então, essas atividades, claro, elas não podem ser beneficiadas como uma regra geral. Agora, houve outras atividades que ficaram absolutamente interrompidas. As pessoas chegaram, claro, a situações graves do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Então, evidentemente, tem que haver uma espécie de perdão, uma remissão absoluta por tudo isso que aconteceu no interior da pandemia, né? Então, esse princípio, esse enunciado também é extremamente importante, né? Claro que há uma série de requisitos, os requisitos são formais e são muito importantes porque, na verdade, se trata de uma construção jurisprudencial a partir da jurisprudência estrangeira, a partir das normas contratuais estrangeiras. O Brasil, lamentavelmente, ficou desprovido de regras, porque nós estamos vivendo um período praticamente de exceção, né? Eu tenho feito muitas críticas a esse regime anticonstitucional que esse governo tem estabelecido, mas é justamente porque há uma série de omissões que deixam a sociedade absolutamente insegura. Então, nós mesmos temos que configurar isso, e nós somos uma classe extremamente importante. A classe dos juristas é extremamente importante no Brasil. É uma classe numerosa, e é uma classe que se comunica com muita facilidade, né? Então, nós temos que criar esses meios, essas formas, da gente estabelecer essas regras. Outras coisas importantes são coisas relativas ao direito, que não ao direito civil, mas ao direito público. Outras têm a ver também com questões de direito criminal, etc., mas aí demandaria uma análise mais longa da minha parte, né? Então, eu salientei vários aspectos, a questão ambiental, essa questão dos contratos, etc., e agora eu queria, a partir dessas provocações, deixar um pouco livre o ambiente para que vocês fizessem as suas perguntas, dessem as suas opiniões, e a gente pudesse conversar um pouco, conversarmos todos nós com absoluta liberdade a respeito disso tudo. Eu penso, como pensava um pensador do século XVIII, que o direito tem uma coisa maravilhosa, que é a capacidade de transformar os nossos vícios em virtudes, né? E fazer com que o espaço público seja habitável por todos e a distribuição dos bens da vida seja mais equânime. Então, eu agradeço a vocês e gostaria de me colocar aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre as dúvidas que vocês puderem trazer. Profundo, hein? Fazer pergunta. Quem se atreve? Com liberdade, também opiniões de vocês, assim, contrárias a esses enunciados que eu apresentei. Sim, sim. Eu acho que também são importantes, porque, enfim, você sabe, os advogados, eles agem de todos os lados. Tem os advogados que estão mais do lado dos credores e tem os advogados que estão mais do devedores. Primeiramente, parabéns pela palestra, pela aula, viu? Foi de uma profundidade, uma intensidade que eu creio que ainda a gente vai demorar um pouquinho para assimilar. Mas enquanto você falava, se os presidentes me permitem, eu ficava aqui pensando no básico que a gente aprende, né, no direito, enfim, e na chamada lógica jurídica, né, a questão da subsunção, enfim, na lógica aristotélica, né, que a gente chama de silogismo aí. Aonde essa visão sua, que você nos apresentou aí, principalmente naquele ponto da efetividade, o que nós teríamos que acrescentar? Porque, assim, como advogado, né, eu pego a norma, o fato, aquele jogo básico da subsunção.
aonde que o que eu teria que acrescentar nesse raciocínio lógico para pensar o direito com essa perspectiva da efetividade. Da efetividade. Eu não sei se eu estou sendo, enfim, se a minha pergunta é lógica, mas, enfim... Claro que é. Muito importante. É isso. A gente tem um jeito de pensar, que nós aprendemos na faculdade. Assim, olha, qual é o elemento que eu acrescento nessa lógica aristotélica, né, no silogismo, para pensar dessa forma, para inserir o elemento efetividade na hora que eu for, enfim, verificar a aplicação de uma norma, verificar se um cliente meu tem ou não um direito, nessa perspectiva que você passou para a gente. Bom, vou responder brevemente a uma pergunta muito importante. Primeiro, porque a premissa maior não existe, que é a norma. Tá. Antes, nós tínhamos a norma dada e ela cabia absolutamente aos casos concretos. É por isso que se falava em subsunção, ou adequação, numa outra linguagem. Você adequava a ordem dos fatos a uma norma pré-existente e dava a solução jurídica, não é? Premissa maior, premissa menor e a conclusão. Acontece que hoje a norma não existe mais. Essa premissa maior é absolutamente incerta e insegura. Ela depende de uma atividade de interpretação que, na verdade, desvirtua a própria configuração dessa norma. Veja nos exemplos que eu dei. No caso daquele contrato de mútuo com garantia por alienação fiduciária. Perfeito. A norma, como estabelecida no ordenamento jurídico, ela não podia ser adequada aos fatos, porque os fatos eles estavam absolutamente desviantes em relação a ela. Agora, isso não é um caso só. Eu dei os exemplos porque eles são múltiplos casos em que acontece a mesma coisa. Né? Por exemplo, pense nas relações que existem no interior dos shopping centers. Qual é efetivamente a relação daquela pessoa que é o dono de um pequeno comércio ou dono de uma loja com relação ao proprietário do espaço e à própria administração do complexo do shopping center? Será que é uma relação de mera locação com relação ao proprietário? Se é uma relação de condômino em relação àquilo? Não. As relações são múltiplas, não é? O contrato é um contrato, ou são atos jurídicos, em alguns casos típicos, mas na maior parte deles são atos jurídicos complexos. Qual é a primeira característica do ato jurídico complexo? A primeira característica do ato jurídico complexo é que não existe uma regulação prévia para ele. Né? Então, você só vai conseguir descobrir qual é o regime jurídico daquele ato jurídico complexo, aquela relação jurídica complexa, quando você vai aplicar as normas àquele fato. E quando você faz a aplicação das normas, você descobre que não existe regulação. Então, você tem que criar uma solução jurídica. Quando você tem que criar uma solução jurídica, isso significa que a premissa maior desapareceu e você vai criar a solução jurídica pelo confronto dos argumentos. Então, a lógica deixa de ser a lógica formal, a lógica do silogismo, e passa a ser a lógica dialética. Ou seja, um diz uma coisa, o outro diz outra, e você examina a realidade e dá a solução. Então, é isso que o advogado tem que fazer. Ele não pode mais ser visitado pelo cliente, o advogado, né, o próprio juiz, estou falando dos profissionais, todos os juristas em geral. Ele não é mais visitado pelo cliente que vai lhe contar o caso, ele diz assim, bom, isso é tipicamente uma relação de locação. Né? Claro, há casos simples em que isso vai acontecer, mas a necessidade dessa atividade assim, muito construtiva, muito crítica, discriminatória do advogado, da advogada e dos profissionais do direito em geral, para definir exatamente o que está acontecendo. Porque, em geral, as situações não mais cabem naquelas estruturas criadas pelo direito. Por quê? Porque o direito mudou.
né? As relações... Para usar a expressão de Kelsen, não cabe mais na moldura. Aliás, nunca coube, né? Não, aliás, o próprio Kelsen, né? Se a gente vai falar de filosofia, o pessoal já deve estar dormindo, mas... Mas veja, o próprio Kelsen não acreditava nisso. Sim. O modelo dele, primeiro que o último modelo dele de norma, ele disse que a norma era uma ficção. Lembra disso? O último modelo do Kelsen, norma é ficção. E no segundo modelo do Kelsen, porque no primeiro modelo era aquela escadinha que dava naquela tal da pirâmide, né? Aquela pirâmide que todo mundo aprende da pirâmide, mas aqui não tem nada a ver com o Kelsen. O segundo modelo dele é exatamente o que você referiu. Existe uma moldura, existe um quadro. E dentro desse quadro existe um monte de figurinhas que ficam se movimentando. Quando vem a decisão judicial, isso é uma exigência do próprio Kelsen, é que aquelas figurinhas ficam paradas. Ou seja, é no momento da aplicação que o direito efetivamente surge. Então, a norma efetivamente surge. Silogismo, né? Entendeu? Seria o silogismo se as figuras estivessem paradas, e você vai lá e fala, olha, essa figurinha aqui é um cavalo, essa aqui é uma vaquinha, aqui tem um cavaleiro, ali tem a pessoa que está ordenhando a vaca, etc. Mas não é isso que acontece. Entendeu? O direito sai de uma esfera dogmática e entra numa esfera, vamos dizer assim, de argumentação, né? Argumentativa, na linha de Robert Alexy e outros, tá? Exatamente. Ó, muito embora eu não acredite na ideia da proporcionalidade do Alex, porque há ali há um exagero na ideia de que existiria uma hierarquia entre normas e princípios. Veja que eu nem usei essa linguagem quando a gente conversou. O discurso tradicional dos juristas ia ser assim, olha, existem normas que são princípios, existem normas que são regras. Então, no caso dos princípios, aplica-se a ideia da proporcionalidade para a resolução dos conflitos entre os princípios. No caso das regras, não, aplica-se essa lógica tradicional. Eu não sou favorável a isso, eu sou crítico. Existem vários autores. Na própria Alemanha, essa visão do Alexy é uma visão que não é a majoritária mais. Né? Nem o Tribunal Constitucional Alemão, ele continua vingando nessa ideia, porque eu acho que essa distinção, essa é uma outra discussão super legal de levar, mas a distinção entre princípios e regras é uma distinção que não funciona bem. Não, né? Parece que não convence muito bem também. Mas isso aí é uma coisa para a gente conversar com mais devagar, mas é interessante. Mas, de qualquer forma, digamos, para efeitos genéricos, é mais o modelo do Alex do que os outros modelos que estão aí presentes. Viviane? O famoso depende, que a gente sempre brinca e dá risada, né? Mas não tem... Tem dois colegas aqui fazendo uma pergunta que se encaixam, né? A Fabiane, quando se cria essa solução jurídica necessária, não se abre uma margem enorme ao subjetivismo e isso não é passível de se ter muita insegurança jurídica? Muito boa pergunta. E esse é um dos problemas que nós estamos vivendo. Mas aí, diria até mais na área do direito público, né? Que tem a ver com a ideia do ativismo judicial. Tá? Eu sou um crítico do ativismo judicial, né? E sou um crítico também do lavajatismo, né? Porque eu acho que o lavajatismo é o sinônimo de ativismo judicial no Brasil. O que eu vejo aí é o seguinte, veja, do ponto de vista da aplicação do direito, existe a necessidade de você fazer esse processo todo que eu referi aí, que eu não vou voltar a contar. Mas qual deve ser o resultado desse processo de perquisição da solução para o caso concreto? Ele não pode ser casuístico. Ele não pode ser apenas para aquele caso. Toda solução jurídica, seja na órbita da advocacia, seja na órbita da jurisprudência, ela tem que visar a criar uma regra geral. Então, se você não tem a regra geral dada por antecipação, quando você decide, você precisa visualizar a construção dessa regra. Né?
é esse o princípio da jurisprudência nos países da common law. É esse o princípio da jurisprudência nos países anglo-saxônicos. O juiz, ele decide a questão concreta e cria um enunciado que é um precedente. Não é? Ora, quando ele cria esse precedente, os outros juízes e os tribunais inferiores, eles estão obrigados a seguirem aquele precedente até o momento em que se encontre uma solução que seja geral e que substitua aquele precedente. Né? Agora, uma coisa que é muito importante, Viviane, e aqueles que perguntaram, desculpe a minha informalidade, tá bom? Fique à vontade. Uma coisa que é muito importante. Na common law, nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, etc., Índia também, etc. Na common law, o juiz de primeira instância não pode criar precedente. O que está acontecendo no Brasil? Os juízes de primeira instância estão criando precedentes. Eles estão criando soluções, inclusive um pouco autorizados pela emenda 45, lamentavelmente, né, que criou um monte de monstros jurídicos na legislação brasileira, mas eles estão criando soluções para casos concretos sem autorização. Né, quer dizer, isso daí é um desvio do sistema. Isso daí complica o sistema. Na verdade, quem tem que fazer isso são os tribunais. Quer dizer, os grandes enunciados têm que ser dados pelos tribunais. Né? Então, é preciso que, na primeira instância, haja maior cautela, haja maior controle. Mas o que está acontecendo hoje é que tudo isso que eu estou contando para vocês seria assim, uma situação desejável. Mas o que está acontecendo é que está havendo um desvirtuamento. Um desvirtuamento da ordem jurídica, não apenas do ponto de vista da justiça, mas também das profissões jurídicas de Estado. Né? Problemas sérios que estão acontecendo, que vão ser corrigidos um pouco mais para frente, né? Que a gente está tomando consciência agora desses problemas, mas vão ser corrigidos um pouco mais para frente. Então, essa correção só vai se dar pelo controle desse ativismo judicial. Né? A justiça é uma atividade de contenção, não é uma atividade de controle. Quando alguém vai decidir um caso, ou analisar um caso, quer dizer, quando vai fazer justiça, digamos, essa atividade é uma atividade de contenção. A pessoa não expande, digamos assim, os seus desejos, mas ela contém os seus desejos. Então, ela não pode substituir o seu julgamento subjetivo pela construção de uma norma objetiva. Então, essa incerteza que você referiu, que aqueles que perguntaram, ou insegurança que aqueles perguntaram, ela está se dando porque, na prática, é isso que está acontecendo, lamentavelmente, mas não é isso que deve acontecer. Por isso que precisa haver maior controle, por isso que tem essa nova ordem, digamos assim, que eu referi desde o início, ela determina maior controle. Né? Ela determina o estabelecimento mais de responsabilidades do que direitos. E autoridades públicas, juiz, promotor, etc., procurador, não têm direitos. Por quê? Porque, na verdade, essas autoridades elas estão adstritas ao ordenamento jurídico. O seu direito está pré-definido no ordenamento jurídico. Então, elas não podem incluir a sua vontade nesse processo de encontrar a solução para os casos concretos. É isso que está acontecendo. É uma desvirtuação, lamentavelmente, muito grave aqui no Brasil. Isso que está gerando uma série de problemas, uma série de críticas, mas isso vai se ajeitar porque essas críticas estão levando, digamos assim, à construção de determinados consensos. Então, logo, logo, a gente vai ter aí alterações legislativas importantes. Vejam, por exemplo, eu considero que a lei de abuso de autoridade é muito importante. Eu acho que eu vejo, de um ponto de vista positivo, a lei de abuso de autoridade, né? No sentido de estabelecer esses controles sobre a atividade dessas profissões jurídicas do Estado. Tá bom? Não sei se respondi a questão. Eu creio que sim. Romeu, a gente não tem mais pergunta aqui, que o pessoal normalmente faz pelo chat. Tem mais alguém? Juliano? Alguém? Realmente brilhante, Caetano, exposição da tia. Eu acho que, bom,
E também já são 9 horas. Parece que não, tia, mas ó. O tempo voa, lamentavelmente. O tempo voa e, assim, com um bom papo, a gente nem percebe ele passar de voa mais rápido, né? E olha, de qualquer forma, eu estou sempre à disposição. Como eu disse, eu adoro estar sempre com vocês, tá bom? Eu gosto muito de estar aí na região. Eu vou sempre para aí também, e mesmo virtualmente, com o coração que eu estou ao lado de vocês, tá bom? Eu agradeço muito. Nós é que agradecemos, né? Eu estou passando aqui, estou tentando achar o Juliano aqui na tela, aqui, para a gente fazer as considerações. Acho que, Ati, se você me permite, até pelo avançado da hora aqui, eu passo a palavra ao Juliano, Viviane, fazerem suas considerações. Estou aqui, viu? Ah, tá aí, Vi. Tá aqui. Estou aqui. É que eu estava com o áudio desligado. Tá. Doutor Alfredo aqui, eu tenho muitas saudades do senhor, naquela época que eu estava começando no ramo do direito. Uns dias atrás, né, Juliano? 94, por aí, 95, faz tempo, né? Isso mesmo. E o senhor é muito querido aqui, é um ícone na nossa cidade, é uma honra ter tido o senhor aqui. E vou falar uma coisa para o senhor. A Roseli, lembra que era sua assistente? Lembro da Roseli, claro. Está presente aqui, fez questão de estar aqui. Ela viu e falou, eu quero ver a doutora Tia falar. Não, o pessoal aqui adora o senhor aqui em Salto. É recíproco, é recíproco. Vamos tentar, Tia, programar, se você tiver disponibilidade de tempo, depois que passar esse trem todo aí, para você vir fazer assim, você tem o livro, o último, né? O último livro que você escreveu sobre Montesquieu. Seria bacana se a gente conseguisse a sua presença aqui para, enfim, né, falar sobre sua obra, enfim, seus estudos, e a gente matava a saudade presencialmente, né, Juliano, Viviane? Sim, com certeza, ia ser muito bacana. Vou com muito prazer. Há outros livros que eu vou lançar agora no segundo semestre. Opa! Não só meus também, tem mais 2 livros ou 3 livros meus que vão sair agora, mas também existem livros do pessoal da academia, que a gente agora vai publicar os livros dos pesquisadores. Aliás, a academia está aberta à colaboração de vocês. É só entrar lá no site, tem lá os grupos de pesquisa, está aberto para vocês colaborarem, escrevendo e participando desses grupos de pesquisa e de estudos que são muito interessantes. Tem jovens do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil também que estão participando. Então está aberto a vocês, fica feito aqui esse convite aqui. Não precisava do convite formal, mas está feito o convite formal para a participação de vocês todos, tá bom? De vocês todas também. Joia, muito obrigado. Tem aqui uma aluna que perguntou, a Juliana, se tem alguma obra que você indicaria para leitura sobre, falou essa quarta norma, mas sobre essa visão do direito que você passou para a gente. Olha, tem muita coisa, tanto no Brasil quanto no exterior. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma bibliografia e vou enviar para vocês aí pelo WhatsApp, e você depois distribui para todos que assistiram ao chat. Não sei se isso daí fica gravado, acho que sim, porque eles se inscreveram, né? Sim, sim. Aí você distribui para todos aí. Por e-mail para todos, perfeito. Eu mando alguns textos também em PDF para o pessoal ler com prazer. Fechou. Legal. Presidentes, podemos encerrar? Vi. Muito obrigado, viu, Romeu? Imagina. Obrigado, doutor Atier. Eu estava aqui muito aguardando a presença do senhor hoje, foi muito bacana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu também agradeço, como o Romeu falou, né? Depois de uma aula dessa, a gente vai levar uns dias para digerir. Porque, assim, faz a gente pensar e refletir muito e aprender, né? E colocar isso em prática no nosso dia a dia, na forma da gente pensar o direito. Então, muito obrigada, doutor. Obrigada a todos que estiveram com a gente até agora aqui. Obrigada, Romeu, por mais um brilhante evento. Amém. Obrigado a vocês. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Obrigado, Viviane. Obrigado, Juliano, Romeu, a todos. Nós agradecemos. Saudades de todos e todas vocês também. Um grande abraço.